Olá, turminha do segundo ano, aqui quem fala é a Débora e vamos começar mais uma aula de ciências. O nome da aula é Sombras e suas posições. Vamos utilizar o livro das páginas 18 a 23. Nós estudamos que sempre que um objeto interrompe a passagem de luz, forma-se uma sombra. Essas formas inesperadas das sombras dependem tanto das posições e do tipo do objeto, quanto a posição da fonte de luz. Percebemos isso ao observar que a sombra de um mesmo objeto muda de tamanho e a posição ao longo do dia. Na praia, é fácil perceber a variação de uma sombra enquanto a posição do sol muda no céu. Percebam pelas figuras. Primeiro, uma praia de manhã. Pela manhã, a sombra do guarda-sol é comprida e fina e está distante dele. Meio-dia, o sol já caminhou um pouquinho e ele está no meio do céu, lá no alto. E a sombra diminui de tamanho e fica mais próxima do guarda-sol. No final da tarde, já no final do dia, quando o sol está em posição mais baixa no horizonte, a sombra fica longa novamente, se afastando do guarda-sol. Olhem as imagens. Então, antigamente, os gregos, os egípcios e os babilônios utilizavam um instrumento com um bastão sobre uma base de metal, de madeira ou de pedra. Nessa base, eram marcadas linhas com números para representar as horas do dia. E então, o bastão produzia uma sombra sobre essas linhas. Esse objeto, que marcava as horas através do sol, chamava-se relógio de sol. Nesse modelo, ele era feito com base de mármore, que é uma pedra bem dura e bonita. Conforme a posição do sol muda no céu, a sombra muda de posição na base e é possível saber o horário. A cada hora exata, a sombra fica em cima de uma nova linha, marcando assim todas as horas do período com o sol. Esse instrumento, como a Pro já disse, chama relógio de sol. Já pensou como seria a nossa vida se não houvesse a luz ao nosso redor? Tudo estaria em um escuro sem fim e você nunca conheceria as belas coisas que Deus fez. A luz é boa e foi exatamente o que Deus disse sobre ela quando a criou. Então, cuide dela. Tanto a luz solar, que é a luz natural, quanto a luz elétrica, artificial. Vamos lá. Atenção sobre o que aprendemos nessa unidade. Na unidade 1, nós aprendemos que a luz ilumina o ambiente. Ela pode ser natural, como a luz do sol, ou artificial, como a luz de uma lanterna. Existem objetos que permitem a passagem da luz e objetos que a bloqueiam. Quando a luz é bloqueada por um objeto, forma-se uma sombra. As sombras podem ter tamanhos diferentes e variarem de acordo com a posição da fonte de luz. Agora, vamos fazer as atividades? Na página 20, vamos fazer: pinte a figura que representa a sombra formada pela árvore ao meio-dia. Lembra da outra imagem? A imagem estava no centro lá do céu. Meio-dia. Seria a imagem número 1, número 2 ou número 3? Pense aí. Vamos à correção? Acertou quem circulou e pintou a imagem número 2. Vamos lá. Atenção ao exercício 2.
Relacione cada objeto à sua característica em relação à luz. A seguir, desenhe mais um exemplo de objeto com a mesma característica no quadro em branco abaixo de cada imagem. Uma dica: lembre da atividade que nós realizamos em sala, com os diferentes tipos de objetos e experiências. Lembra que nós brincamos com a transparência, com o espelho, com o papel opaco, que era translúcido, mas embaçado, que era aquele papel manteiga que a Pro falou de desenho? Lembre disso para fazer essa atividade. E agora ligue. Depois, nos quadrinhos, desenhe imagens que parecem com esses objetos. Agora responda o exercício 3. Complete as frases com as palavras que estão na caixa abaixo. As palavras são artificial, sombra, sol e luz. Lembre-se que você tem que fazer uma letra bem bonita e caprichada. Responda então as perguntas. A lanterna é um exemplo de luz? Complete aí. Letra B. A luz natural que ilumina a Terra é fornecida pelo... Letra C. Quando um objeto bloqueia a passagem da tantantã, há a projeção de tantantã. São duas respostas na letra C. Vamos corrigir? Número 2. Você ligou translúcido à imagem da menina, refletor ao espelho, opaco à mochila e transparente à taça de vidro. Número 3. A lanterna é um exemplo de luz artificial. Letra B. A luz natural que ilumina a Terra é fornecida pelo Sol. Não esqueça que Sol se escreve com letra maiúscula. Quando um objeto bloqueia a passagem da luz, há projeção de sombra. Agora vamos lá. Leia e responda com atenção. Certo dia, Laura e sua mãe foram passear na praia. Ao chegarem lá, a mãe de Laura abriu o guarda-sol e Laura se sentou para brincar na sombra. Algumas horas depois, Laura estava sob o sol e sua mãe pediu para a menina trocar de lugar. Na imagem 1, o sol estava em um lugar e Laura estava na sombra do guarda-sol, quando ela chegou à praia. Na imagem 2, o sol já tinha mudado de lugar, posicionando a luz dele no guarda-sol e Laura estava fora da sombra, no sol. Pensando nessa historinha, vamos responder as letras A, B, C e D. Na letra A, o sol fornece que tipo de luz? Natural ou artificial? Na letra B, por que Laura, algumas horas depois de começar a brincar na praia, não estava mais sob a sombra do guarda-sol? O que será que aconteceu com o sol? Observe as figuras e responda. Vamos corrigir? Acertou quem colocou que o sol é o tipo de luz natural. E na letra B, acertou quem colocou que a posição do sol mudou,
mudando assim a posição da sombra projetada pelo guarda-sol. Por isso que a Laura não estava mais na sombra. Tudo depende da posição da luz. Vamos lá? Continuando. Seguimos. Letra C. Se Laura ficar sentada mais algumas horas no novo lugar que escolheu, o que vai acontecer com a sombra? Lembra lá do guarda-sol? Primeiro sol, segundo sol, meio-dia, terceiro sol quando ele se põe. O que será que vai acontecer? Na letra D, se usarmos um objeto para fazer sombra com uma luz artificial, a sombra do objeto também muda de lugar depois de algumas horas? Luz artificial. Pense bem e responda. Vamos corrigir? Na letra C, a sombra vai mudar de lugar de novo, porque o sol também mudou de lugar. E na letra D, não. A sombra só vai mudar se nós mudarmos a posição da luz artificial ou do objeto. Senão, continua a mesma sombra, porque ela não tem o movimento do sol. Quem muda somos nós, porque a luz artificial está parada. Ok? Vamos ao exercício 5. Vamos praticar. Essa você pode pedir a ajuda da sua família ou quem está fazendo a lição com você. Observe nas figuras abaixo as sombras feitas com as mãos e tente fazer as mesmas sombras na parede. Peça para alguém segurar uma lanterna para você fazer as sombras. Faça a sombra número 1, número 2, número 3 e número 4. Depois, você escreve para a Pro na letra A o nome e o número que você conseguiu fazer. E na letra B, você tenta fazer alguma sombra diferente. Utilize a sua criatividade igual vocês utilizaram para mandar as fotos para a Pro, lá na Agenda Edu. Eu adorei. Pode ser a mesma, pode escrever o mesmo nome que você já fez lá. Tá bom? Vamos corrigir? Primeira sombra é um coelho. Segunda sombra, um alce. Terceira sombra, um pássaro. Quarta sombra, um cachorro. Parabéns! Você concluiu a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos da Pro!